a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Queridos irmãos, este texto bíblico traduz para nós a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Não está dizendo que é a vontade de Deus, todas as tribulações, lutas, tudo aquilo que acontece conosco, aquelas tribulações, não. Está dizendo que nós temos que passar por todas elas, dando graças a Deus, tá certo? Então, irmãos amados, veja que eu quero falar essa noite, que a gratidão é a vontade de Deus. Se nós perguntarmos qual é a vontade de Deus, gratidão, que eu e você sejamos gratos. Hoje nós vivemos num mundo cheio de ingratidão. Nós vemos pessoas que não são gratos a pai e mãe, tratam pai e mãe de qualquer maneira, não respeitam, eles alcançam um lugar bem alto na sua vida, que eles pensam estar, alcançam todos os seus objetivos e deixam de valorizar pai e mãe, deixa de valorizar suas raízes, esquece de onde vieram, esquece do lugar em que passaram, esquece de quem estendeu a mão, esquece de quem ajudou. Nós estamos rodeados de ingratidão. Mas nessa noite, eu quero falar que a vontade de Deus hoje é que nós sejamos gratos. Eu tenho a consciência de que falando, eu não vou conseguir mudar o teu pensamento, eu não vou conseguir mudar o teu estado, mas a minha alegria é que o glorioso Espírito Santo possa fazer você reconhecer que Deus deve ser louvado, deve ser adorado, deve ser glorificado, e que o seu coração nessa noite possa se encher de gratidão. Eu começo falando aqui, meus irmãos, do que leva à ingratidão. A ingratidão sempre é precedida pela insatisfação. Então a insatisfação é o princípio da ingratidão. Eu não estou satisfeito, não estou contente. Alguém disse a seguinte frase, a insatisfação é, na verdade, um pensamento de que eu deveria ter mais, eu mereço mais. Então alguém escreve assim, acho difícil um dia eu me contentar com qualquer coisa, sempre quero mais, sempre acho que mereço mais. É isso que permeia o coração ingrato. Tudo que ele vê, tudo que ele tem, ele acha que não está bom. Então ele acha que ele merece mais. Ele acha que a vida, as circunstâncias foram injustas com ele, que se olhasse bem para ele, ele merecia mais. Um emprego melhor, uma família melhor, uma casa melhor, um corpo melhor, um cabelo melhor, um status melhor, um nome mais bonito, quem sabe. Enfim, a insatisfação permeia o coração do ingrato. Por que isso, meus irmãos? Porque ele entende, eu preciso de mais, eu mereço mais. Para mim ser feliz, para mim estar alegre, eu preciso de mais. Então a insatisfação é o começo, é o caminho da ingratidão. Por isso que Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 11, eu não estou insatisfeito, eu não ando insatisfeito. Aí ele vai dizer assim, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. No versículo 12, ele vai continuar dizendo para nós que ele é um homem que sabe estar abatido, sei também ter abundância. Em todas essas coisas estou instruído a ter fartura, a ter fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Então ele conclui, por que ele está dizendo isso? Olha o versículo 13, olha o que ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo está dizendo que ele é uma pessoa grata? Ele não está descontente, ele não está abatido, ele sabe viver esses momentos difíceis. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte, em todas estas circunstâncias, tem um que me fortalece, que me ajuda a passar. Então, se ele estiver passando uma tribulação, ele agradece a Deus, porque
Deus está com ele na tribulação. É isso que Paulo nos ensina aqui. Tome cuidado com a insatisfação. Sabe por quê? A insatisfação nos leva a fazer a lei da comparação. Sabe o que é a lei da comparação? Alguém já te disse isso quando você reclama da vida, reclama do trabalho, reclama do seu salário, reclama do seu corpo? Alguém falou para você assim: dá uma olhadinha para trás, olha como é que estão as pessoas. Dá uma olhadinha, vê como tem gente aleijado, tem gente com dificuldade, gente passando necessidade, gente sem casa para morar, gente sem um teto, gente sem alegria, gente sem vida, gente sem... Bom, enfim, aí essa é a lei da comparação, mas nós normalmente fazemos a lei da comparação e olhamos para frente. Eu olho para mim e vejo como eu estou, aí eu olho para o vizinho e falo: olha como é que ele está, ele tem aquilo. Principalmente nessa hora da mídia social. Já viu isso? Eu acho incrível isso, né? As pessoas adoram colocar no Facebook: olha como é que eu estou, olha onde eu estou aqui, estou viajando, estou passeando, aquela coisa, sabe? E parece que o interessante é as pessoas ficarem com inveja. O mais interessante é começar a roer a unha de inveja. É para isso que se posta, muitas vezes. Então, veja comigo, isso também, meus irmãos, é a lei da comparação. Não serve para nós. Eu não tenho que ficar feliz porque tem alguém pior do que eu. E nem preciso ficar triste porque tem alguém que eu acho que está melhor do que eu. Não é isso. A minha vida não é em comparação a de outro. É a minha vida, é eu e Deus, como eu estou com Deus. Aqui, meus irmãos, Asaf nos dá uma lição muito grande, lá no Salmo 73, quando ele diz que ele começou a observar. Ele não observou para trás, ele observou para frente. Ele viu que tinha homens melhores do que eles, homens mais ricos, homens que estavam abastados, que tinham bastante amigos, que tinham bastante gente à sua volta, e às vezes ele se sentia só, às vezes não tinha ninguém para ele conversar, às vezes ele não tinha muitos amigos à sua volta, às vezes ele não tinha muita gente que batia nas suas costas, mas ele estava lá, servindo ao Senhor, trabalhando, durante todo o dia, tomando os cuidados, se precavendo. Ele chegou a ponto de dizer: olha, eu estou observando os homens lá fora, e os meus pés quase se desviaram, a ponto dele dizer: em vão tenho lavado minhas mãos na inocência. Sabe o que ele quis dizer? Eu estou santificando a minha vida, estou me guardando, estou servindo a Deus em vão. Sabe por quê? Ele começou a fazer a lei da comparação, gerou insatisfação no coração dele. Mas o Senhor, que é misericordioso, levou ele a um lugar mais à frente. E aí ele começou a observar: eu devo agradecer mais, porque aqueles homens que estão tão bem, estão caminho escorregadio, estão indo direto para o abismo. Ou seja, eu não estou indo para o abismo, eu tenho razões para agradecer a Deus. Eu estou falando com você hoje, meu irmão. Será que você não faz isso para a sua vida? Você começa a olhar as pessoas à sua volta: olha, eu já fiz. Muitas vezes eu vi amigos meus que estudaram comigo, que estão muito bem, que prosperaram financeiramente, que abriram seu escritório, que estão trabalhando no poder público, estão muito bem. Aí eu olhava para a minha vida e eu falava assim: olha como é que eu estou, continuo aqui nessa vidinha, continuo nessa situação. E aí o que acontece? Gera uma insatisfação, mas ainda bem que o glorioso Espírito Santo está conosco, está comigo e está contigo aí, meu irmão, para que você entenda que nós devemos reconhecer o milagre que Ele tem feito em nossa vida e ser grato a Deus. Olha, preste atenção nisso. A Bíblia nos conta a história do filho pródigo. Por que é que o filho pródigo foi embora? Porque ele abandonou a casa do pai, porque ele automaticamente gerou uma insatisfação dentro dele. Ele começou a olhar para o pai e viu o pai não sabe o que faz. Olhar para a convivência dentro de casa, essa convivência aqui é ruim, essa convivência é desagradável. Aí ele começou a pensar: se eu for sozinho, se eu tomar conta da minha vida, se eu for viver a minha vida, eu vou viver melhor. Essa insatisfação gerou uma ingratidão tão grande no coração dele, a ponto de deixar a casa do pai. E se atentarmos um pouco mais para a parábola, que está em Lucas 15, nós vamos perceber que esse moço disse o seguinte: pai, o senhor tem valor para mim morto.
não é vivo, porque eu quero a sua herança, e herança é só depois de morto. Era isso que o filho queria dizer, como se dissesse ao pai: eu desejo que o senhor morra, como o senhor está demorando para morrer, me dá a herança vivo mesmo. Então ele pega a herança e sai de casa, mas ele tinha tudo e não reconheceu. Ele tinha pão, tinha comida e não reconheceu. Ele entendeu que ele merecia mais, que ele precisava de mais. Então ele saiu da casa do pai até que ele chegou no chiqueiro do porco. Então ele lembrou: oh, puxa vida, lá na casa do meu pai, até o jornaleiro, aquele homem que trabalha por jornada, que trabalha de serviço esporádico na casa do meu pai, ele tem pão, tem comida, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Chegou a hora de agradecer, de dar gratidão, de reconhecer o que o pai estava fazendo para ele. Irmão amado, irmã, preste atenção. Talvez eu estou falando com vidas aqui que não reconhecem o valor de estar na casa do pai, que está querendo sair, que está querendo ir. É hora de agradecer o que Deus tem feito na sua vida. Cuidado com essa insatisfação, ela te tira da casa do pai, ela te abandona. É normal a gente encontrar por aí pessoas que estão desgostosos com a sua igreja, que estão insatisfeitos com os seus pastores, seus líderes, o corpo de obreiro, que estão insatisfeitos com a família, que estão insatisfeitos. Daqui a pouco ele troca, daqui a pouco ele faz uma mudança, mas eu tenho um recado para você: a insatisfação vai continuar, e você não sabe o que é gratidão. Irmãos amados, vamos tomar cuidado, porque se nós não reconhecermos o que Deus fez, se não reconhecermos que é Deus quem faz, nós seremos ingratos. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 127, que os homens trabalham, os homens lutam, que os homens fazem a obra, mas quem edifica é o Senhor. Os guardas põem sentinela na cidade, mas só há proteção porque o Senhor coloca a mão. Muitas pessoas não reconhecem isso, muitas pessoas não entendem isso. Eles estão conscientes do que o que eles têm é o trabalho, de que o que eles têm é a luta deles, de que o que eles têm é a peleja deles, é o empenho, é a dedicação. Tudo isso é necessário. Veja o texto comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui o Senhor não está dizendo assim, não precisa trabalhar, que eu vou fazer. É conversa fiada. O Senhor está dizendo que vão trabalhar, mas quem edifica é Deus. O Senhor está dizendo que o sentinela vai ficar na torre e não pode dormir, mas quem vai guardar a cidade é Deus. Graças a Deus. É por isso que nós temos que ser gratos a Deus, porque é Deus quem produz o resultado. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento é Deus quem dá. Oh, querido, não vai dar para enaltecer o teu trabalho, o teu suor, a tua persistência, a tua perseverança, porque temos que ser gratos a Deus que está fazendo e realizando em nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Não reconhecer que foi Deus que fez gera ingratidão. Preste atenção, lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, tem uma história, um fato narrado, que Jesus ia passando, e quando ele chegou perto da Galileia, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, quando ele passou por ali, sabe o que aconteceu? Ali tinha 10 leprosos naquele lugar, e os 10 leprosos que estavam ali clamaram: Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, cura-nos, Senhor, restaura-nos. Jesus olhou para eles e curou eles, e disse para ele: agora vocês vão lá e mostrem ao sacerdote que vocês foram curados. Jesus curou os 10, e eles foram a caminho, e no meio do caminho, um percebendo que fora curado, um dos 10 retornou até Cristo. E quando ele retorna até Cristo, Jesus pergunta para ele assim: mas eu não curei 10, onde estão os 9? Cadê os 9? Deixa eu perguntar para você, será que ele não está aí sentado? Será que esse um dos 9 não está aí sentado me assistindo agora?
Será que ele não está aí assistindo essa live dizendo, sou eu? Sabe por quê? Porque os 9 entenderam que foram curados e não valorizaram aquele que os curou, não deu valor a ele. Eles foram embora. Sabe o que é que eles viram adiante deles? As oportunidades. Agora eu posso ir para minha casa, eu posso voltar para o meu trabalho, agora eu posso ir para minha família, eu posso passear, eu posso retomar os meus negócios, eu posso retomar o meu casamento, eu posso, e esqueceu daquele que o curou, porque quando ele não percebe o que Deus fez, ele se torna um ingrato, se torna alguém que não reconhece. Sabe, irmãos, é tão terrível isso, porque os israelitas, lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10, tem uma expressão de Jesus orientando eles, para que eles tomassem o cuidado, que o Senhor ia colocar eles numa terra boa, e quando colocasse eles na terra boa, eles tinham que tomar cuidado, porque depois de tiver comido, e tiver farto, sabe o que é isso? Abastado, então eles deveriam louvar ao Senhor teu Deus, pela boa terra que deu. Eles tinham que reconhecer isso e tomar o cuidado. Olha o versículo 11 para vocês verem. Tomar o cuidado, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Guardar os mandamentos era uma forma de gratidão pelo que Deus tinha feito por eles, tirando eles do Egito e colocando eles ali. Vá para o versículo 17, olha para vocês verem que coisa interessante. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. É um alerta de Deus para a nação, para o seu povo. É Deus falando com você, meu irmão. Não diga no teu coração, foi a minha força, foi a minha capacidade. Não, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder. Graças a Deus, nós temos que lembrar disso. Irmãos amados, veja comigo que coisa interessante. Muitas pessoas não querem reconhecer que é Deus que está fazendo na vida delas. É o trabalho, é a luta, é o empenho. Ela não reconhece, ela não consegue reconhecer. Você já viu quando uma pessoa está doente? Ora por mim, irmãos, para que Deus me cure. Aí Deus cura ela, ela se esquece, ela usa a saúde dela para contrariar a palavra de Deus. Já viu quando alguém está desempregado? Irmão, ora para que Deus abra uma porta de emprego. Aí ela abraça aquele emprego e ela se esquece de que Deus fez isso na vida dela. Deus é o Deus que pode abrir porta, mas não pode ser adorado por aquela porta que abriu. Percebam nisso. E o detalhe, gente, o detalhe é muito sério. Nós estamos acostumados a pensar que Deus é um Deus carente. Nós estamos acostumados a pensar que Deus é um Deus que está na nossa geração, deprimido, carente, precisando ser bajulado. Está na hora de tomar atitude. A Bíblia fala de ações de graça. Coisas, atitudes, ações que se fazem, mostrando e demonstrando a Deus, eu reconheço que foi o Senhor que fez isso na minha vida. Graças a Deus, não reconhecer o que Deus faz gera ingratidão. Agora, olha que coisa interessante. A gratidão gera mais motivo para agradecer. A gratidão gera mais motivo para agradecer. Sabe o que é isso? Gratidão gera mais benefícios. Gratidão gera mais o agir de Deus. Quando um homem é grato, sabe? Quando um homem é grato, sempre vem mais para a vida dele, sempre vem mais. É a gratidão que gera isso. Quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que era incomodada pela sua rival, chamada Penina. E ela, sentindo-se incomodada, vai ao templo, ora a Deus e pede um filho. E diz a Deus assim: Deus, se tu me deres esse filho, eu vou devolver ele ao Senhor, vou trazer ele ao templo, eu vou entregar ele ao Senhor. Você está entendendo? Ela não tinha filho. Ela pediu filho, e aquele filho tão querido veio, e quando ela desmamou o menino, ela entregou ao Senhor. A pergunta que eu faço é: Deus precisa de alguma coisa? Porque tem-se um ditado, avarento por sinal,
Deus não precisa de dinheiro. Eu sei que não. Mas Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de oração, Deus não precisa que você venha à igreja, Deus não precisa do templo, Deus não precisa de você, de ninguém. Mas ela ofereceu o filho a Deus, e em forma de gratidão ela veio trazer, ela veio devolver o filho a Deus. Veja que interessante, como é diferente no coração do ingrato. Deus não precisa disso. Deus está nas alturas, Ele se alegra com os seus filhos, Ele quer ver os seus filhos bem, Ele quer ver os seus filhos, sabe? É a concepção desse estado, desse momento que nós estamos vivendo, não é isso? É desse jeito aí. Mas a verdade é que Jesus cobrou. Eu curei 10, onde estão os outros 9? Mas com um ano ele não precisou cobrar. Ela voltou para agradecer. E quando ela volta para agradecer, ela entrega o filho. Ela deixa o filho ali, aquele menino. Eu penso que foi difícil. Uma mãe que não tinha filho, agora entregar o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que ela teve mais 5 filhos. Ela teve 6 filhos. Ela pediu um, Deus deu 6 filhos a ela. Está entendendo? Ela agradeceu, ela voltou para ser grata e demonstrar a gratidão. Deus deu para ela mais 5 motivos para louvar ao Senhor. Graças a Deus. A gratidão gera mais motivos para agradecer. Lembra dos 10 leprosos que eu contei? Os 10 leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. Um voltou e disse: olha, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho mais aquilo, mas eu preciso agradecer a Deus, agradecer ao Senhor que me curou. E ele voltou dando louvor, agradecendo a Deus. O Senhor perguntou para ele assim: mas não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? O Senhor olha para ele e diz assim: não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Não teve ninguém para voltar, mas ele voltou. Sabe o que é que o Senhor diz a ele? Vai, presta atenção, vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqueles homens chegam em casa, os 9, comemoram com a família, faz o que eles quiserem, vão para os bares, se fosse hoje, vão para os prostíbulos, que é isso, Deus cura, Deus restaura, Deus faz muita coisa na vida do homem para ele pecar. Ele vai pecar, contrariar e afrontar o Deus que fez na vida dele. Vai pecar, vai beber, faz o que quiser da vida, esquece de Deus, mas fica só com aquilo. Esse não, voltou, e Jesus falou para ele assim: levanta-te e vai. Sabe o que ele está falando assim? Vai para tua casa, vai para tua esposa, vai para a tua família, mas vai salvo. Aleluia. Ele foi grato a Deus. Agora ele glorificava a Deus porque curou a lepra e porque curou o seu pecado. Agora ele é um salvo. A gratidão gera mais motivo para agradecer a Deus. Seja grato, demonstre a sua gratidão, porque isso, meu irmão, isso vai fazer com que gere mais motivos na sua vida para que você agradeça a Deus. Veja mais isso aqui. Eu vou para o final. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. A murmuração é a ingratidão declarada. Sabe por quê? Veja comigo. É comum você perceber isso aqui. A murmuração é a ingratidão declarada. Lá em Romanos 9:20, Paulo escrevendo aos Romanos, num contexto, mas eu vou extrair o versículo para nos explicar essa verdade. Ele fala assim: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Paulo está dizendo o seguinte aqui: você não pode reclamar. E eu vou afirmar para você, guarda isso aqui, toda murmuração é contra Deus. Você reclama do emprego? É contra Deus, porque o emprego foi Deus que te deu. Você reclama do seu corpo? É contra Deus, foi Deus que te deu o corpo. Você reclama da sua casa? É contra Deus, foi Deus que te deu a casa. Você reclama da igreja? É contra Deus, foi Deus que te deu a casa.
Preste atenção nisso, toma cuidado, para de reclamar. Deus sabe o que está fazendo. Já pensou? Se o vaso olha para o oleiro e fala: o que você está fazendo comigo aí, oleiro? Por que está me apertando? Por que está fazendo isso? Que é isso? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que simplesmente atender à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Em tudo, dai graça. Você não entende? Dá graça. Você não compreende? Dá graça. Porque maior do que você é Deus. E Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo. Eu vou dar o último alerta para encerrar. O povo de Israel murmurou contra Deus no deserto. 1 Coríntios 10, 10. Cuidado com a murmuração. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando você vai descobrir que murmuração é essa, eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, eles murmuraram porque não tinha água, murmuraram porque a água era amarga, murmuraram porque queriam carne e não tinha carne, murmuraram porque estava longe, murmuraram. Aí Deus fez com que eles perecessem no deserto. Sabe o que eu quero dizer para você? A murmuração é fruto do coração que não sabe o que é ser salvo. É falta de entendimento de salvação. Por isso que existe murmuração. Mas o pior de tudo é que eu sei que tem murmuração em todos nós. Eu sei das minhas, você sabe das suas. Mas está na hora de refletir melhor e parar de murmurar contra Deus. A esposa, foi Deus que deu. Os filhos, foram Deus, foi Deus que te deu. Tudo foi Deus que te deu. Então comece a pensar nisso e para de reclamar. Irmãos, a gente convive e vê pessoas que a igreja não presta, o pastor não presta, a orquestra é muito barulhenta, as irmãs cantam os mesmos hinos, as mensagens não são nada motivadoras. É incrível como cada vez mais a igreja piora, cada vez mais a minha família fica pior, sabe? Minha mulher não é a mesma, meu esposo não é o mesmo, minha casa não vale nada, as coisas que eu tenho não prestam. Ai, eu fico vendo isso, às vezes a pessoa fala assim: eu tenho uma casinha, não é assim? Eu tenho um carrinho, né? Eu tenho uma roupinha, umas roupinhas velhas. Não foi Deus que te deu? Então você tem uma casa, então você tem um carro, então você tem uma vida. Comece a agradecer a Deus e pare de reclamar. Sabe por quê? Porque você não era nem povo, agora você é povo de Deus. Você não tinha nem filiação, você não era nem povo, agora você é povo de Deus. Sabe o que é pior? Você era inimigo de Deus, agora você é filho de Deus. Você estava perdido e condenado, agora você está salvo. Você estava caminhando para o abismo, agora você está caminhando para a sua herança. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Valorize mais o que Deus está fazendo na sua vida e creia, Deus está no controle de tudo. E creia, a sua vida está nas mãos de Deus. Ela não está na mão do homem, não está na mão do patrão, não está na mão do médico, ela está na mão de Deus. Creia e agradeça a Deus. Teu Deus não é relapso, teu Deus não é descuidado, ainda é o Deus da provisão, ainda é o Deus do cuidado, ainda é o Deus que peleja pelo seu povo, ainda é o Deus que defende o seu povo. Seja grato a Deus. Grato a Deus, seja grato a Deus, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Há um Deus no controle, há um Deus trabalhando, há um Deus operando, há um Deus que não falha, aleluia. E tem mais uma coisa, meu irmão, você tem que começar a entender, a nossa vida aqui é passageira, ela acaba logo, a dor vai acabar logo, o desprezo vai acabar logo, a fornalha vai se apagar logo, mas o céu nos espera e ele não acaba
acaba. Tem uma hora para começar para nós, mas nunca mais terá o momento para terminar. A eternidade nos espera. Foque no alto, foque no que Deus tem para você, foque no que o Senhor tem para a sua vida. Confia nele, espera nele, e o Senhor tudo fará. Aleluia. Oh, irmão, gratidão é o sentimento do salvo. Olha, eu não sei se todo salvo é profeta. Eu não sei se todo salvo ora e cura. Eu não sei. Mas todo salvo é grato. Ele entende onde ele estava e onde ele está. Ele entende quem ele era e quem Deus o fez ser agora. Ele entende que ele não tinha futuro e agora ele tem. Então, no meio das dificuldades, no meio das lutas, glorifique o Senhor. Seja grato a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Tem mais um hino?